Atenção. No ar. É nossa entrevistada hoje no estúdio a secretária de Educação de Bauru, professora Vera Casério. O professor Duda Trevisani conversa agora com a nossa convidada. Professora, boa tarde. Boa tarde, Duda. É um prazer. Sempre que você convida, a gente já fica na expectativa de bons negócios. E nós temos muito prazer de conversar com você, que tem uma vida toda voltada para a educação, né? E um carinho especial pela sua inteligência e por tudo que você representa, pelo papel dos educadores bauruenses, viu, Vera? Obrigada. É um esteio aí. Obrigada. Ô, Vera, dá uma geral aí do ensino municipal em Bauru, como está? Número de professores, número de alunos. É uma rede grande, né, Duda? Nós temos 2.500 servidores na educação, entre professores e pessoal de apoio. Nós temos quase 20 mil alunos, né? E aí, quando fala em 20 mil alunos, a gente tem que lembrar que a rede de educação infantil parece que está encolhendo, mas nós estamos transformando quase todas as escolas em período integral. É a grande necessidade da mãe trabalhadora e nós estamos atendendo essa demanda. Nós temos 62 escolas de educação infantil, 16 escolas de ensino fundamental, sendo que 5 delas são escolas que vão do 6º ao 9º ano, e temos a educação de adultos. Além disso, nós temos 29 creches que são conveniadas e a Secretaria da Educação subsidia um valor, a merenda e um valor per capita mensal para cada uma dessas escolas, essas creches que fazem o trabalho de um EMEI. Então, nós temos que respeitar, e as escolas e instituições, né, como a Sorri, a PAI, a PS, Lar Escola Santa Luzia para cegos, todos esses têm subsídios da Secretaria da Educação. Quantos alunos nós temos nas creches? Nós temos 3.500 alunos. 3.500? É um número grande também, é um trabalho de voluntários. Tem muita gente ainda fora de creche em Bauru. Duda, nós fizemos um trabalho, eu estava dizendo isso agora na TV Câmara, em dezembro, de novembro para dezembro, nós tínhamos quase 2.600 crianças fora da escola de educação infantil. Hoje, nós fizemos um trabalho que foi até uma sugestão do Dr. Lucas Pimentel, que é um parceiro no nosso trabalho, nos orienta bastante, e Dr. Ubirajara, que nós fizéssemos uma central de matrículas, parar de ficar, porque todo final de ano era aquele verdadeiro inferno, o jornal falando, fila na escola tal, fila na escola tal, as mães dormindo 2 noites. Ano passado acabou, ninguém mais falou que tinha fila na porta de uma escola ou de outra, porque nós montamos essa central de matrículas. Muito bom. Está centralizado, a mãe vai lá, é na secretaria, ali a gente ajuda ela a escolher a escola ou mais próxima da sua casa, ou mais próxima do seu trabalho, ou mais próxima da casa da avó, e hoje nós ainda temos crianças fora da escola. São 700 crianças. Na idade de creche. De 4 meses até 4 anos, antes de fazer os 5 anos, porque 5 anos nós estamos com as crianças na escola, porque ano que vem estão no 1º ano. Com essa nova lei, né, que foi promulgada o mês passado, de que a partir de 2016 as crianças de 4 anos têm obrigatoriedade de ir para a escola, hoje ela vai se quer. Agora passa a ser obrigatório, não é mais opcional. O município é obrigatório ofertar e o pai é obrigatório matricular, para os 2 lados. Nós temos 99 crianças com 4 anos fora da escola. E nós vamos fazer o possível para já atender esse ano e sairmos na frente da obrigatoriedade da lei. Houverá uns 2 anos atrás, mais ou menos, para trás,
tinha muita violência e danificação nas escolas municipais também. Sim. Pessoas depredando em final de semana. Parece que está mais calmo isso. Está bem mais calmo, Duda. Nós fizemos um monitoramento. Até quando eu estive aqui, eu me lembro disso. Você falou, a gente tem que partir para informatizar, para filmar, eu me lembro. E nós, de fato, tudo é monitorado. Beleza. Com uma central, não de filmagem, mas é uma central que a hora que ele entra, apita na central da empresa e nós temos outro na secretaria. Então, olha, diminuiu assim. Temos alguns vandalismos, moleque que entra para brincar no parquinho, alguma coisa que assusta às vezes, ou nós estamos colocando torneira inteligente, não rouba mais, que eles iam para tirar a torneira, que era bem fácil, para trocar por droga, né? Nós estamos trocando e está diminuindo. Melhorou sensivelmente. Bastante. Eu também acho, porque eu vejo que a mídia não Antes era todo dia. Todo dia. Chegava fim de semana, quando chegava fim de semana, nós falávamos, ai meu Deus. Agora, a presença desse monitoramento é fundamental. Vê o que aconteceu nos Estados Unidos lá. Milhares de pessoas na rua, as câmeras, em 2 dias já descobriram quem era o resultado. Bauru, olha, eu vou te contar, uma das cidades menos dotada de câmera, de um modo geral. Tem que pôr câmera. Com a violência que está aí, a câmera, ela resolve muito crime hoje em dia. Mostrou pra gente esse fato nos Estados Unidos, agora, que coisa... Rapidamente, né? Você já acha, localiza e pronto. E o bom lá mostra, a hora que pega o negro, ele fica preso mesmo. O duro aqui é que o cara... Prende, dali a pouco ele está na rua. O que a polícia brasileira prende é brincadeira. Você vê o jornal, ao que você vê que todo mundo quase que cometeu, que está na mídia, foi preso. Mas, só que no outro dia está na rua, entendeu? E aí nós ficamos refém, né? Ai, meu Deus do céu. E é uma preocupação constante. Eu já não tenho empolgação mais com político nenhum por causa disso, viu, Vera? Preocupante. Ou muda isso, eu não sei onde vai parar. Vamos ver uma perguntinha aqui para você já. O telespectador gosta de conversar com você, viu? O Marivaldo Campos Brito pergunta, famoso Marivaldo. Marivaldo muito. Foi meu aluno. Quero muito bem, Marivaldo. Bom dia, professor Duda palmeirense, com muito orgulho, viu? Mas eu quero ser diretor do Corinthians, porque aí eu derrubo o Corinthians para a 4ª divisão, viu? Entendeu, né? Eu já estou me candidatando a ser diretor do Corinthians. E querida professora Vera, gostaria de saber o que está sendo feito para a inclusão e treinamento dos professores, interessante, para a linguagem dos sinais. Isso. Nós não temos ainda nenhum caso, né, na rede municipal. Para você se habilitar a trabalhar com a linguagem de sinais, não é um curso rápido, nem de um semestre, a gente fala isso inclusive na faculdade, né? Que tem a disciplina de Libras, mas a habilidade, o conhecimento tem que ser cursos a longo prazo e permanentes, né? Para que ele possa ter. Mas o dia que nós tivermos uma necessidade, nós vamos ter que contratar, porque nós não temos ninguém que tenha. Nós temos funcionária na secretaria, inclusive, Duda, nós vamos ter a CONAI agora, a Conferência Nacional de Educação aqui em Bauru, que Bauru vai receber 90 cidades, porque o polo de Bauru e o polo de Marília virão para cá. No dia 3 nós vamos ter aí 90 prefeitos e secretários da educação aqui em Bauru, para a gente fazer os preparativos para a CONAI, que será no mês de junho. E essa nossa funcionária, ela é uma funcionária administrativa, é uma perfeição na linguagem de sinais. E nós estamos preparando com ela cursos para os professores, o que não significa que ele vai sair, isso precisa ficar muito claro, já fazendo todos os sinais e conversando na linguagem dos sinais. Mas vai começar a aprender
os rudimentos de Libras. Como é que está a inclusão nas escolas municipais? Aqui no Brasil é um desastre ainda, né, Vera? É muito complicado, Duda. Nós temos, primeiro porque os professores não tiveram essa formação, porque também na faculdade um semestre não resolve. Então, de que forma nós estamos trabalhando? Nós temos muitos alunos, nós temos mais de 400 alunos com problema e que precisam de atendimento. Primeiro, nós contratamos cuidadores. Toda escola que tem uma criança com deficiência, faz isso também. Nós temos um cuidador, porque inclusive na educação de jovens e adultos. E essas escolas têm também um professor de educação especial, que orienta o professor da sala regular como ele deve trabalhar, como ele deve atender essa criança, orienta os demais professores nas reuniões que a escola efetua, orienta o cuidador. Então, dessa forma, mas ainda o trabalho é muito difícil e muito complicado. É uma responsabilidade para a escola e, infelizmente, a escola ainda não está preparada no Brasil. Totalmente, né, a coisa mais bem feita que eu vi é no Reino Unido, viu, no ensino inglês. Aliás, eu sou um admirador do sistema inglês de educação. Eu tive visitando a Irlanda, a Escócia, lá é assim, ó, mesmo as escolas públicas e as privadas têm um médico especialista em educação. Nossa. Tudo pelo número de vezes ele cuida de 2, 3 escolas, mantido pelo Estado, de educação. As escolas privadas, o Estado paga também o médico e tem a inclusão. Então eu tive na melhor escola da Irlanda, e você vê no corredor pessoas com as deficiências mais, e a escola do melhor rendimento escolar da Irlanda, que é do Reino Unido, não era da Irlanda, não, ganhava até das Inglaterras, essa escola que eu tive. Uma escola que tinha 5.000 alunos, um monstro a escola. E nós tivemos o privilégio de assistir uma palestra desse médico, que era especialista em educação. Naquele ano ele era até candidato ao prêmio Nobel, não ganhou, mas o nome dele era um dos cotados. Impressionante, ele falando de dislexia, de hiperatividade. Dislalia, hiperatividade. Entendeu, né? Que uma hoje coisa é igual ao fantástica. TDAH, né, Duda? Hoje estão diagnosticando a torto direito, muitas vezes, não é? A criança um pouco mais agitada, pronto, já. Não, tem. Né? Então faz eu vejo psiquiatra aí diagnosticando até em pessoa de 40 anos. Você tinha que ter tomado remédio lá atrás. Lá atrás, e é tudo conversa mole, tem que tomar muito cuidado, viu? Nós temos muita preocupação, porque está muito fácil. Muito fácil dar medicamento. E um medicamento pesado, né, Duda, que tem consequências. E às vezes o psiquiatra quer ter a rapidez dos outros. Psiquiatra, eu acho, inclusive, os sistemas de saúde, Unimed, Beneplan, tem que dar uma remuneração maior para a consulta do psiquiatra. Psiquiatra que ficar com menos de 1 hora com o paciente, e se ele ficar 1 hora, ele está desgraçado, o valor que ele ganha mesmo, né, em qualquer meio de comunicação, de medicina, né? E tem que remunerar eles mais do que os outros pelo tempo. E hoje tem psiquiatra aí consultando o paciente pelo sistema de saúde deles, de pé até, né? Não manda nem sentar. Olha, eu recebo cada reclamação aqui, que o dia que eu resolver abrir a boca, você está percebendo? É impressionante. Preocupante. Né? Outro dia eu recebi um e-mail, uma pessoa disse que o cabelo estava caindo, né? Uma mulher. Foi no médico antigo, inclusive amigo meu, médico, de consulta, 4 minutos de consulta. Puxa! Por um sistema de saúde de Bauru dos bem remunerados. Não vou falar qual é. Ele atendeu a mulher de pé, não está caindo. A mulher falou, mas é que eu tenho problema na tireoide e tal. Tireoide não derruba cabelo. O único cara que eu ouvi falar isso é médico velho, hein? Você não derruba cabelo. Isso, se você não tomar esse remédio, você vai ficar careca. E já botou a mulher pronto, até logo. Olha, eu acho que tem algumas especialidades aí de endócrino, psiquiatra,
tem que remunerar diferente, né? Porque você vai no psiquiatra, você quer conversar com o psiquiatra, né? No mínimo uma conversa, ouvir, né? O cara entra com problema, sai com 3 problemas. Um só, mas sai carregado. Luiz Carlos da Bela Vista, olha lá. Secretária, quero opinar sobre a greve dos professores do Estado. Eu acho que os sindicatos não deveriam ser filiados a nenhum partido. Eu também, Luiz. Pois a gente nunca sabe se os motivos das paralisações são justos ou se é jogo político. Ele tem toda a razão, né? Isso é um... Infelizmente, aqui todo mundo, para ter vez aqui nesse país, tem que ser político. Eu já falei mais de uma vez aqui, viu, Luiz? Nos Estados Unidos, o presidente de um sindicato fala mais rápido com o presidente da República do que um senador, porque a sociedade civil tem força. Os líderes da sociedade civil, que são os sindicatos, as representações de classes e etc., têm força na sociedade americana. Né? Aqui no Brasil, se você não for político, você não tem força. Né? Você não tem força. Eu concordo plenamente. Muito bem. Como é que ele chama mesmo? Luiz Carlos. Aí, Luiz Carlos. Parabéns. Constatou um fato, né? Claro. Aqui tudo quanto é presidente de sindicato vira deputado. Aqui né? no Brasil. Vereador, deputado. O Marcos da Pousada da Esperança pergunta. Interessante isso aqui para você responder. Ó. Dizem que vão construir uma creche na Pousada da Esperança 2. É verdade? Ô Marcos, você está dando uma chance de ouro aqui para gente. Já foi licitado, se você olhar o diário oficial de quinta-feira da semana passada, você vai ver as empresas habilitadas e não habilitadas para a construção de uma escola municipal de educação infantil em período integral na Pousada 2. Já está na fase final da licitação, são recursos do governo federal, do PAC, uma escola linda. Se você quiser conhecer uma escola semelhante, você vai até o núcleo Nobu de Nagasawa, lá tem a escola, será inaugurada no mês de junho. Uma escola muito bonita, onde as salas de berçário são individuais, com banheiros separados, com lactário, com solário individual. Uma escola bonita, grande, exatamente como o bairro Pousada 2 merece. Vera, mas que terrível que está a violência e droga no país, né? Você lida com uma faixa ainda onde a família tem muita influência. Exato. Até 12 anos, o pai e a mãe ainda mantêm um pátrio poder ali, controle. Né? Depois dessa idade que começa a entrar na pré-adolescência, adolescência, aonde que vai parar isso, não, Vera? Mas é uma praga, uma erva daninha, porque você acha em todo lugar. A molecada tá bebendo. 50% da molecada está bebendo hoje. É uma judiação. Muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. E eu vi um estudo há pouco tempo aí, pessoal que usa crack, mais de 70% deles são usuários de álcool. O cara começa com álcool. Começa com álcool. Você viu a semana passada também, no jornal, uma escola, os alunos do ensino médio, no período da manhã, tomando, segundo a diretora, a professora, era um líquido vermelho. Era pinga com groselha, de manhã na escola. Logo cedo, doutor, no período da manhã. É uma judiação. Mas você, nessa faixa etária que vocês lidam, que tipo de orientação vocês fazem com droga, ou aí até é melhor não chamar atenção? A gente faz a prevenção, sim, doutor. É necessário fazer a prevenção, porque muitos convivem com o problema em casa. Eles podem ainda não usar, mas eles convivem com o problema em casa e a gente tem que trabalhar com a família. Nós trabalhamos com a família, trabalhamos com os alunos de forma lúdica.
com palestras, os professores são muito bem orientados e com bastante competência eles fazem esse trabalho. É preciso começar cedo. Vocês fazem aqueles projetos da Polícia Militar? Fazemos o PROERD, olha, é no ensino fundamental 1 ainda, né? Nós fazemos sim e tem sido muito bom, fazemos trabalho com a polícia, eles fazem palestras, a gente agenda com o juiz, com o promotor e nós estamos assim muito atentas, as professoras também, para qualquer sinalzinho na escola, chamar a família e conversar. Muitos não gostam. E a prevenção é fundamental, e a orientação e a educação, né, Vera? Eu vou dar um testemunho até familiar aqui, né? Por exemplo, na minha juventude, na sua, acredito também, embora você é mais nova do que eu, os homens todos fumavam. Hoje, menos de 20% fuma, está provado já isso. Mas você veja bem, na geração do meu pai, o meu pai, que era um fumante, morreu de efizema pulmonar de uma maneira mais que... praticamente ele morreu sufocado. Morreu sufocado. Ele, pela geração, quando ele tinha 6 anos de idade, disse que o nono meu era italiano, né? Diz que fazia o cigarro de paia e falava, pita, filho, porque não tinha noção que fazia mal. E meu pai pitava. Meu pai disse que com 11 anos ele já sabia picar fumo, preparar a paia, e ele mesmo já fazia o cigarro dele. Morreu, aí aquela orientação. Então, quando a gente era moço, um cara de menos de 18, 19 anos jamais fumava perto do pai, era respeito. Mas tomava cerveja junto com o pai. A gente com 14, 15 anos, vício, né? Claro, né? E é isso que tem que entender hoje. E tem família que ainda toma cerveja junto com o filho de menor de idade. Mas está comigo, claro. Né? Então eu acho que esse hábito vai ter que ser mudado, né? Tem que mudar, porque eu tomava cerveja com meu pai. Eu já estava casado, tinha vergonha de fumar cigarro perto do meu pai. Mas a cerveja fumava. Tomava. Né? Neuza do Centro. Ela pergunta se você sabe que lá no colégio Nobuji Nagasawa, diz que o sobrinho dela estuda, que colocaram fogo na diretoria e que os alunos ficaram sem aula uma semana. Se não for da área de sua... ela acha que se não for da área da sua atuação, que a senhora encaminhasse o caso para a pessoa responsável. A escola lá, de fato, não é da área de atuação da Secretaria da Educação, mas eu posso perfeitamente encaminhar. É escola? Estadual? Porque nenhuma escola municipal ficou sem aula, não. Está aí, tá aí a diretora do Nobuji para se pronunciar. A TV prevê as ordens aqui. Esse que eu falei para ela do Nobuji ainda não foi inaugurado e é uma escola de educação infantil. Embora a gente tenha no Nobuji uma escola de ensino fundamental que foi inaugurada agora, né? Mais recente, passou por uma reforma imensa, uma ampliação grande, e ali não aconteceu nada, porque a escola não ficou parada nenhum dia. Todo mundo está sujeito a isso, quer dizer, um retardado mental que vai lá queimar coisas da secretaria, mas isso acontece. Tem, né? Tem, pior que tem, né? Tem. Isso que eu não consigo entender. Por quê, né? É uma agressão. O que ele vai ganhar com aquilo lá? Nada, né? Nada, só vai estragar e não consegue entender que é com o dinheiro dele que aquilo foi construído, né? O ladrão está roubando para se beneficiar do dinheiro, do objeto. Agora o cara que destrói, ele é pior que o ladrão ainda, na minha ótica. Ele não está recebendo nada. Destrói em troca de nada, uma placa pública, uma sinalização. Tenha santa paciência, viu? O famoso Pedro Valentim, né? Grande Pedro. Pedro Valentim, secretária Vera e professor Duda. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, divulgados na Folha de São Paulo, cita que das 9.045 pessoas assassinadas no Estado em 2012, apenas 1% desses crimes foram cometidos por menores.
A questão não é ser a favor ou contra a redução da maioridade penal, mas esses números demonstram que só esta medida não vai mudar quase nada e já está servindo como trampolim político para o atual governador. Eu vou dar minha opinião, você dá depois? Claro, lógico. Eu também acho, só isso não muda nada. Mas eu acho que tem que abaixar a maioridade mudando a Constituição. Mas o governador de São Paulo não está argumentando de mudar, abaixar a maioridade. O que ele está falando, eu gostei, Pedro. Eu quero até que você argumente o contrário, que eu respeito muito o que você pensa. Ele está dizendo o seguinte: hoje o cara fica na Fundação Casa, depois de 18 anos, no máximo 3 anos. 3. Esse cara aí, fazia 3 dias para ele completar 18, matou o menino, vai ficar 3 anos e está na rua. O pedido do governador não é mexer, acho eu que é isso, você me vê se eu estou errado, não é mexer na Constituição, é ampliar para que o cara possa ficar até 8 anos na Fundação Casa. Quer dizer, pular de 3 para 8. Agora, levando em consideração que o sistema penitenciário brasileiro, ninguém fica mais do que 8 anos, porque com 6 está na rua, eu acho que o governador está marcando um gol de bicicleta, Pedro. Essa é a minha ótica. Eu entendi assim isso daí. Qual a sua opinião, velho? Não é a solução. Claro que não. É como dizer que a escola é a solução dos problemas do mundo. Não. É uma questão social que é muito mais abrangente do que apenas uma redução. Também sou a favor da redução, mas, Pedro, nós precisamos de muito mais do que isso para resolver o problema da violência. Você vê as saidinhas temporárias. Aqui em Bauru, 1.000 e tantos pessoas não voltaram. Pois é. Então tem que ter um critério. Não que você sou contra saidinha temporária. Tem gente que precisa disso e é bom e vai se entrosando com a sociedade. Mas tem que ter mais critério. 1.000 pessoas não voltaram aqui na região de Bauru. É 1.000 bandidos na rua. Né? Imagina se você for contar o quantos no Brasil inteiro não voltaram, né? Não, o caso que é o mais chocante para mim é aquele de Goiás. O cara estava preso por estupros, crimes sexuais. Aí chegou a época, bom comportamento na cadeia, ele teve direito a saída temporária. Ele foi para a casa do pai dele e não voltou. Ninguém foi procurar ele onde ele estava, porque então ele estava na casa do pai dele, ficou na casa do pai dele na zona rural. E em 20, 30 dias ele matou 8 moleques lá em Goiás, estuprando o moleque lá em Goiás. Aí foram lá prender o cara. Você tá depois de tudo, né? Mas é um absurdo. Esse sistema de penitenciário aí é uma vergonha. Mariana do Centro. Professor Duda, eu gostaria de saber se o colégio Prevê continua vendendo bebida alcoólica na formatura do colegial. Continua. Eu tô maconha também, eu vendo, cocaína. Nunca vendeu, Mariana. Inclusive, quando é o jantar de formatura, a família, torna-se evidente que os alunos não têm direito de consumir bebida alcoólica. E não tem. E acho, agora vai ter a lei de 18 anos, né? E tinha que ser 21, como é nos Estados Unidos. 18 é pouco ainda, eu acho, né? E eu falo assim para você, Mariana, eu costumo fazer isso há décadas, hein? Às vezes eu me homenageio a melhor sala do colégio que tirou as melhores notas. E costumo fazer churrasco na minha chácara para homenagear a melhor sala. Nunca, nos 30 anos de Prevê, mesmo na época que não tinha já essa crítica à bebida alcoólica, numa festa dessa, de alunos do Prevê, entrou bebida alcoólica. Nunca. Era só refrigerante. Agora, o que acontece é que às vezes alunos se reúnem eles na chácara do pai de um deles e sem a direção saber. A questão de uns 20 anos atrás, em Botucatu, eu vi uma festinha dessa, deu um problema de trombada, depois numa escola do Prevê. Né? Agora a direção nunca vendeu. Mas você não tem controle. Você me perdoa, né, Mariana, mas é uma leviandade sua, porque o jeito que você colocou, se o colégio continua vendendo bebida alcoólica.
E o que acontece fora da escola, a gente não tem controle, né, Duda? Porque eles podem se reunir, o que é feito pela escola que eu falo organizada. Nós fiscalizamos até os bares das esquinas da região. Entendeu, né? Cara, eu tô cansado de denunciar bar de esquina que vende cerveja, a hora que às vezes aluno sai e vai tomar cerveja. Não, agora, o aluno saiu do portão, ele é livre, né? Agora, tem lei municipal que não pode vender bebida alcoólica em bar de esquina de escola. Você quer falar alguma coisa disso? Não, eu também, é isso que eu falei. Também, né? Mas eu fui diretora de escola particular, né, Duda? E nas formaturas não vendiam. Alguns pais até levavam alguma bebida no baile, né? Mas não que fosse servir bebida alcoólica, não. E vender principalmente, né? O Pedro Valentim volta aqui, ele fala: Duda, a medida de aumentar para 8 anos o tempo de internação dos menores da Fundação Casa, principalmente os que cometem assassinato, é positivo, e também concordo. Tinha certeza, Pedrinho, que você concordava com isso. O doutor Natanael é advogado e brabo, daqueles que aperta mesmo, vamos ver o que ele fala. Secretária Vera, chamou de secretária, já arrepiou. Já vem em busca. Se tem algum partido político que se beneficia da greve dos professores, tem outro partido que governa e que é responsável pelos baixos salários dos docentes e pela falta de segurança nas escolas. O Natanael é PT. Mas o doutor Natanael está certíssimo, em todos os lados, doutor Natanael, e eu concordo com o senhor plenamente. Não arrepiou, viu? Não preocupou, porque estamos de acordo. O Edson do Parque Viaduto pergunta: esses dias meu filho viu 4 crianças batendo em uma outra. Ele foi falar com a diretora e ela deu uma suspensão para ele também, porque disse a obrigação dele era ter avisado antes. Eu falei que iria processá-la e ela disse que um processo a mais ou a menos não importava. É mentira, o processo assim. E como é que o seu filho ia adivinhar que os 4 iam brigar, né? Claro. Para avisar antes. Gostaria de denunciar também a forma como ela trata os alunos, com xingamentos e sem respeito. Agora ela fala, a escola que está aqui, eu vou mostrar para você. Sim, se for uma escola municipal... Até porque nós não estamos dando direito da pessoa se defender, né? Se for uma escola municipal... nós vamos... Eu só vou escrever aqui, você já responde para ela se é municipal ou não. Não é municipal. Não é municipal. É uma escola estadual, e é importante que... como é que é o nome do... Edson. É importante que isso seja informado, claro. Assim como você estaria me informando, que você informe os dirigentes regionais de ensino para que tomem uma providência. Porque a educação é isso, o aluno tem que entender que a hora que ele reclama para uma pessoa que na hierarquia escolar, social, seja o que for, ele veja o problema dele resolvido. Sim. E não ser punido. Quer dizer, a hora que eu procuro uma diretora, eu vou ser punido? Então... Para que você tenha diretora lá? Exatamente, para que você possa conversar, denunciar algum problema, informar. Esse é o nosso papel, ouvir e tentar resolver o problema. Claro. Tá certo, Edson, está certinho. Muito bem. A Eliana do Jardim Terra Branca pergunta para você: gostaria de saber qual o posicionamento da secretária da Educação com a relação da denúncia de estupro supostamente incorrida em uma escola municipal de Bauru hoje. Isso, de fato, teve uma denúncia, mas nós, de uma escola de educação infantil, e nós não temos, nós não sabíamos, ficamos sabendo, inclusive a própria escola ficou sabendo pela imprensa.
né? Tentamos ontem falar com a mãe, mas não com a família, mas não fomos atendidos. Mas não saiu o laudo ainda confirmando? O laudo confirmando não. Ela pode ter caído na escola, uma escola que só tem crianças até 5 anos, uma escola que não tem nenhuma pessoa do sexo masculino trabalhando, só temos mulheres na escola. É uma escola inteira cercada por tela, então não é uma escola fechada. A criança está sempre acompanhada pelos professores. Conversando com a professora ontem, ela foi categórica em dizer que as crianças não se afastaram dela. Se alguém vai à escola e precisa entrar, a escola tem um portão, que é o portão de acesso, que é trancado com cadeado. Quando ela é aberta por alguém da escola que acompanha a pessoa até o local onde ela vai. Então nós fizemos, inclusive ligamos para a família, para que a gente pudesse ouvir da família o que estava acontecendo e se como nós poderíamos ajudar? Arrumando um psicólogo para fazer o atendimento da criança, né? Mas não tem nenhuma comprovação do que ocorreu e se ocorreu dentro da escola. Então não podemos dizer que foi na escola, o que aconteceu. A polícia ainda está sendo verificado. Ainda está sendo verificado, as pessoas serão chamadas para depor. Absurdo, Me parece Absurdo. Um problema muito maior do que só esse indício. Responde rapidamente essa aqui. Como é de dengue, eu vou fazer mais essa pergunta para você. É do Reginaldo da Vila São Paulo. Eu quero saber o que está sendo feito no caso do prédio abandonado do Bauru 1, ao lado do Meiridota, que está servindo para usuários de drogas, criadores de mosquito da dengue e todo o investimento sem serventia nenhuma e sendo destruído. Eu gostaria de saber se a senhora está consciente da situação do prédio abandonado. Sim, você está falando no Isaura Pitagarmes, uma escola que está abandonada há mais de 10 anos. E é municipal, velho? Ela começou a construção e a empresa abandonou. E aí ficou em demanda na justiça. E o prefeito, Rodrigo, depois de muita luta, porque outras administrações não conseguiram, ele conseguiu retomar esse prédio para a prefeitura. Fizemos uma mudança porque ela seria uma escola de ensino fundamental. Vamos construir ali uma escola de educação infantil. Tivemos que refazer todo o planejamento e toda a planta. O prefeito já deu sinal verde para que a gente faça o processo de licitação para a reforma dessa escola. Na próxima semana ela será a Indurb, que é a empresa que faz o trabalho de capinação, fará toda a limpeza desse espaço, e um espaço que nós precisamos muito e lutamos muito para conseguir. O prefeito lutou com unhas e dentes para conseguir retomar essa obra para a prefeitura, para poder terminar e fazer dali uma escola municipal de período integral. Eu chamo a atenção do prefeito nisso aí. É comum a reclamação, até de vereador, aqui fora do ar, até de sala, até de secretário municipal. Está cheio de terreno da prefeitura suja. A prefeitura tem que dar o exemplo, viu, Rodrigo? Eu sei que não é brincadeira. E Bauru, além de ter 400 mil habitantes, é a cidade sem limite. Eu acho que dentro do perímetro urbano de Bauru cabe mais 400 mil pessoas. Tanto é terreno vago que tem em Bauru. Nenhuma cidade da região tem um perímetro urbano do tamanho de Bauru. E o prefeito que se lasque, não é isso? A gente sabe. Mas pelo amor de Deus, se era construção municipal, se for verdade o que o cara está falando aqui, né? O Reginaldo está falando. Cheio de maconheiro, crack, mosquito de dengue. Tem que ver isso aí. Põe um guarda lá, contrata alguma coisa, tem que ser feito. Vera, mais alguma coisa? Duda, eu tenho que agradecer esse espaço seu tão democrático e que nos recebe tão bem. Tenho um prazer muito grande em falar sobre educação, mesmo que sejam os problemas, porque a gente não está aqui para ficar ouvindo elogios, mas ouvir aquilo que a gente precisa fazer, e quem precisa também nos ajudar, nos dar os sinais, né, aonde é que devemos mexer, onde é que devemos atuar mais especificamente. Eu estou aqui
em nome da secretaria, que faz um trabalho. Eu estou de passagem, mas esse pessoal é permanente, a gente trabalha com o pessoal da rede mesmo. A rede municipal em Bauru, ela vem já há várias... Estruturadíssima, né? Estruturadíssima. É um processo... Os prefeitos anteriores, se tem uma coisa que cuidaram bem em Bauru, foi a educação municipal. Nós temos uma bela rede em Bauru. Eu seria até ingrata se dissesse alguma coisa contra, até porque tem o histórico de um pai que foi 16 anos secretário da Educação. Também, eu já fui secretária da Educação, já trabalhei na secretaria, em outras administrações. É bem cuidado. Tem uma história, tem tradição, e eu respeito esses professores, esses servidores que são batalhadores, Duda. Eu gosto muito. Obrigada, Duda, muito prazer. Oxalá as escolas estaduais de Bauru e até algumas privadas aí tivessem um desempenho tão satisfatório como tem a maioria das escolas municipais de Bauru. Vejo o IDEB, né, das escolas municipais que foram... Eu falo isso há décadas aqui em Bauru. O ensino municipal em Bauru é um ensino de qualidade. Tem exceção? Claro que tem. Claro. A escola é feita por pessoas. Né? Estuprou uma criança, isso está sujeito a acontecer em qualquer lugar. Né? Agora, então são pessoas, e pessoas cometem falha, erro, às vezes tem caráter, às vezes não tem, e nós temos que estar em cima. Quem se põe o título de educador tem que estar em cima. Eu agradeço a audiência. Deixa eu falar, ontem tem um espaço novo em Bauru, ontem eu fui, chama Vila, e quem construiu é a filha do João Herman e o Fernando. O Herman. O Herman, lembra? Você gostava bastante do Herman também, né? Muito. Entendeu? Gostava muito do João. Vera, vai lá. Aonde você vai? Você vai na Getúlio, a hora que ela vai terminar na Nossa Senhora de Fátima, à direita, no último quarteirão ali, um ambiente maravilhoso, 2, 3 restaurantes, tudo juntinho, um bar, parece o France Café está ali dentro também. Parece entendeu? Uma vila na Europa, né? Aquela vilinha. Aquelas coisas que tem na Europa, viu? Ele imitou bonito ali o Fernando. Eu adorei ontem. Comi muito bem lá, viu? Que bom. Comi um franguinho com parmesão. Bauru precisa de mais espaço. Uma grande coisa para Bauru foi a Alameda, eu achei. É um ambiente gostoso. Agora, eu gosto muito, não sei se você já foi também, um restaurantezinho que tem o Teodora, pequenininho. O Didio. O Didio foi meu aluno. Foi teu aluno, meu aluno, Didio, já fui, gosto muito. Que cozinha maravilhosa. Osteria Teodora, né? Osteria. Eu sou um guloso, eu gosto de comer bem, sou um gordo feliz. Eu também. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.